Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é aqui, ó, de cara limpa, sentadinha. Não é o vídeo de mesa, né? Então quer dizer que hoje nós vamos bater papo e não vamos mostrar peças, né? E aí eu tenho um monte de coisa aqui fritando na cabeça. Tem até um outro vídeo que eu pensei que faria antes desse, mas não. Eu quero compartilhar este vídeo com vocês para pôr vocês a pensar e talvez também a ação, né? Que é, já comecei a fazer meu crochê, agora quero empreender, né? Que é, tem uma amiga até que fala, né? Há quanto tempo você faz crochê e quando você passou a querer vender? São coisas diferentes. Você é crocheteira, vendedora, né? Então vamos falar sobre empreender. Eu não vou falar sobre fórmulas mágicas, vou trazer sugestões que pode dar certo aí para você de aplicações de ações, né, que possam vir direcionar você às vendas. Mas eu quero começar assim. Tenho aqui a minha peça de crochê pronta. E agora, o que eu preciso? Eu vou falar sobre ferramentas adicionais, além do aqui eu trabalho com decoração moda casa, né? Então, além do barbante e da agulha, o que eu acho interessante que você tenha aí no seu ateliê para começar a ter um olhar empreendedor, né? Primeiro ponto, assim, de necessidade. Você precisa levar qualidade para a confecção da sua peça, pensando no desenvolvimento e conforto próprio, né? Então, assim, vamos começar a falar dos itens, que eu acho que eu tenho certeza que me ajudou bastante. E eu vou assinalar um, tá? Tem coisas que eu nem trouxe pra mesa, tem coisas que estão na mesa porque ficam aqui mesmo. Essa tesourinha, ó, tá vendo? Quando eu conheci essa tesourinha, eu chamava ela de pique. Eu trabalhei em confecção de arremate e lá nós tínhamos essa tesourinha. Que, nossa, ajudava muito para arremate de calças jeans ali. Então eu tenho essa habilidade de cortar com ela. E por que eu digo pra você que ela é muito boa, gente? Ela faz um corte preciso ali do fio, ela dura muito, ela é baratinha e ela não exige muito do nosso pulso, né? Que já é exigido aí na trama do barbante, no puxar da linha, a gente já sente muito. Então, aqui no início do empreender, essa tesourinha é algo que eu acho um item necessário para vocês. Por quê? É comum que a gente tenha tesouras em casas, né? Tesouras maiores. Eu mesma, quando comecei no artesanato, comecei com uma tesoura desse tamanho. Acredita que eu acostumei tanto com essa tesoura que depois eu não conseguia usar tesouras menores. O peso daquela tesoura ficou acomodado ali, mas claro, não tinha conforto não. É que a gente acostuma em meio à dor também, né? Terrível. Então, eu acredito que, a não ser que você seja costureira ou algo aí do segmento têxtil, você já tenha uma dessa em casa. Mas se você não tem armarinhos, ela custa baratinho. Essa aqui mesmo acho que foi R$5, R$4,50, R$5. E eu já tô com ela há meses, tá? Tem umas com os cabos plastificados, né? Eu recomendo essa. Essa pra mim é ótima, tá? Mas quando você for pegar lá, tenta testar, né? Se ela está correndo a tesourinha uma do lado da outra, sem espaço, assim, porque... E não deixa ela cair, porque se ela cair no chão, ela abre espacinho e ela fica picotando, dificultando. E tem umas que já vem cega do próprio armarinho. E tem uma que você coloca o dedinho assim dentro, né, pra trazer mais conforto, design. Tô falando sobre o básico, sobre a questão de não precisar gastar, mas ser necessário, tá? Aqui, ó, uma tesourinha. Uma outra coisa que eu acho interessante que você tenha aí na sua casa, tá? Que também eu vejo muita gente falando assim, compra na Shopee, compra no Mercado Livre, nada contra os e-commerce, tá? Mas essa aqui minha, ó, eu comprei no armarinho da minha região, perto da minha casa. Sabe aquelas docerias que vende chocolates em barra para fazer ovo de Páscoa? Que vende embalagem? Normalmente vende essas balancinha. E por que eu tô
falando pra você sobre esses lugares, porque às vezes você vai comprar na internet e tem os fretes. Então, você fala, ai, 20, 30 reais, mas com frete vai pra 100. E aí, onde você mora, pode estar 35, tá entendendo? Então, não perca a oportunidade de olhar no comércio local também. Sim, seja praticante da internet, a internet tá aí para ser usada a nosso favor, mas não tenha um ciclo vicioso. Olhe também nos armarinhos perto da sua casa, de repente tem uma aí, você nem viu. Essa mesmo eu comprei, eu lembro que eu paguei acho que R$29,90 no armarinho perto da minha casa. Tenho ela há bastante tempo. Nunca troquei a pilha, nunca tive necessidade de trocar a pilha. E ela tá aqui funcionando há anos. Eu falei sobre ovo de Páscoa porque quando eu comprei ela foi para fazer ovo de Páscoa e foi numa doceria. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo que você tenha, a fita métrica. Por que a fita métrica? Vai existir situações onde o cliente chega em você e fala para você, olha, eu quero uma peça de tantos metros. Normalmente acontece com trilhos de mesas e passadeiras, né? Ai, porque agora mesmo eu tô com uma espera de uma passadeira de aproximados 1 metro por 40 centímetros de largura. E a minha amiga cliente falou o seguinte, ela comprou um armário, ela tem um espaço pequeno, mas ela quer uma passadeira ali na frente, né? Harmonizando o ambiente. Uma coisa discreta, mas ela gosta de um tapetinho, uma passadeira. Então, assim, pode ser que o seu cliente chegue em você e fale. E não necessariamente você vai na internet e você vai encontrar peças que sejam de 1 metro e na sua confecção fique com 1 metro. Então, o que é importante? Você ter a fita para ir acompanhando e antes disso, na hora de você fechar sua encomenda, garantir a sua pronta entrega, você já deixa claro para o seu cliente que são números aproximados. Eu já falei disso várias vezes aqui nos meus vlogs sobre tensão de ponto e alteração de pesos e medidas, né? Quem está acompanhando aqui comigo sabe a respeito dessas informações. Uma outra coisa que eu acho importantíssima que você tenha, eu trouxe 2 para deixar bem claro uma coisa. Um caderno, galera. É muito importante que você tenha um caderno. Aqui você vai fazer a sua empresa mesmo. Você vai colocar, ó, aqui o meu caderno começou em abril, tá vendo? Porque foi quando eu comecei a comprar e vender. De um lado, eu já coloquei assim, ó, compra, tá ao contrário, né? E do outro já coloquei assim, ó, venda, tá? E aqui eu reparti no meio, uma linha no meio. Então eu não preciso de 2 cadernos, não precisa ser um investimento tão alto nisso. E por isso que eu vou mostrar o outro caderno depois. Mas é bom que você tenha aí marcado. Eu coloquei no mesmo caderno a compra e a venda, um do lado do outro. Então, o que eu comprei em abril, o que eu vendi em abril, com descrições, é importante, né? Aí eu já vim para maio, ó, usei a folha do outro lado para maio, que eu estou fazendo as minhas compras e vendas também de maio. E nesse mesmo caderno, eu tô marcando aqui, ó, vlogs. Por exemplo, esse mês eu já fiz o vlog do modelo Lurdinha, aí coloquei aqui maio. Eu coloquei as cores do modelo, as descrições de medida, peso, tudo certinho. Tudo que eu informo no vlog, eu coloco aqui. Por quê? Amanhã depois pode vir alguém falar para mim, olha, assisti esse seu vídeo, é um vídeo seu sobre esse modelo, e eu queria saber informações porque a pessoa não necessariamente assiste o vídeo todo. E eu posso tranquilamente responder a pessoa porque eu tenho aqui marcado, tá? Então, eu coloquei os meus vlogs, eu coloquei a descrição dos meus produtos, os nomes das receitas. Fiz questão de colocar da onde é aquela receita para mim também deixar isso claro na apresentação do meu vídeo, entendeu? E por que que eu trouxe outro caderno? Esse caderno aqui, olha, é novinho. Eu comprei, tá vendo? Mas, antes de que você fale assim, é muita coisa para comprar no começo, muito gasto, ó. Este caderno aqui era um caderno que eu já tinha na minha casa, eu já fiz vários cursos com esse caderno. Ele rende muito. Esse caderno eu comprei na época da faculdade e aí eu fui tirando as folhas de uso de outras matérias, de outros temas, de outros assuntos e fui trazendo ele pra cá, ó. Pra você ter ideia, a primeira folha desse meu caderno, ó, tá lá escrito Santinha 18 centímetros. É uma receita que eu desenvolvi para o amigurumi religioso. Então, assim,
Eu usei ele para outras coisas, eu não comprei ele. E ainda tem folhas. Aí, o que eu tenho feito? Quando eu tô aprendendo um passo a passo novo, eu coloco aqui como rascunho. Eu vou rascunhando as partes que eu acho importante, coloco aqui do lado para me confeccionar. Foi assim que eu fiz. Esse aqui já é a segunda peça, ó. Esse aqui é um jogo americano. A primeira peça eu assinalei toda ali. A segunda eu tô fazendo já com a memória, né? Mas, se chegar com uma parte que eu me esqueça, eu tenho o meu rascunho aqui no meu caderno, tá? Mas se eu precisasse, era aqui também que eu ia colocar minhas compras, vendas, blogs, todas as descrições. Então, eu tô falando sobre coisas que eu acho essencial que vocês tenham aí, mas não é necessário que vocês pensem, né? Nossa, vou gastar 30 aqui, 10 ali, 15 ali, 20 ali. Eu mal tenho 100 reais para comprar de barbante, né? Vamos pensar assim, não, eu tô dizendo que é interessante que vocês tenham. Como eu falei da tesourinha, e falei que eu comecei com uma tesoura maior. Mas quando houver uma oportunidade, comprem essa tesourinha que vai servir muito aí a favor das suas mãozinhas, do seu bem-estar, né? E assim, levando melhor qualidade para o cliente. Porque se você pega uma tesoura maior, que ela mastiga, ou mesmo o corte dela acaba cortando, né, por ser muito robusta, alguma trama do seu trabalho, pode vir a tirar a qualidade do seu produto final, entendeu? Uma outra coisa que eu acho importante que vocês tenham, e eu não trouxe pra cá, né, é vocês terem embalagens, tá bom? Embalagens é uma coisa importante que vocês tenham. E aí eu não trouxe para não ter um modelo específico ali para vocês buscarem. Busquem nessas mesmas lojas de balança, né, que eu falei sobre balança, saquinhos transparentes. E aí esse saquinho já vai te ser suficiente para um monte de coisa. Vocês podem levar esses saquinhos para entregar em mãos da cliente dentro. Quando vocês vão fazer embalagem para correio, se vocês podem envolver com papel pardo já dentro do saquinho, vocês podem aproveitar caixa de mercado já dentro do saquinho. Então, assim, o que eu acho essencial que vocês tenham é o saquinho. Um saquinho que a gente costuma achar um tamanho bacana e recomenda é o 35 por 45 transparente, tá? Não é porque vocês têm o saquinho que necessariamente vocês precisam ter outras coisas, como fita, como etiquetas, como tags. Isso são coisas que vocês vão vir a adquirir com o tempo, mas só com o saquinho vocês já podem passar um durex ou mesmo com a própria fita, o próprio fio que vocês estão ali confeccionando, pegar um pedacinho e fazer uma amarração fofa e fazer o envio para o cliente de vocês. Bom, eu acho que de início, o que eu julgo assim com ideal, né, que vocês tenham depois de já saber confeccionar a peça de vocês, já terem aí o novelo e a linha, a agulha, né? O novelo e a linha, o novelo e a agulha nas mãos, são esses itens. Depois tem um monte de coisas, tem as etiquetas, tem as colas, tem as pérolas, tem os cheirinhos, tem um monte de outras coisas que a gente vai colocando para agregar, né, interesse e valor nos nossos produtos. Mas são coisas de uso já extra, na minha opinião, e não de uso essencial. E essas coisas que eu tô falando para vocês, eu julgo de uso essencial a partir da hora que você passa a empreender, porque isso garante melhor bem-estar para quem está confeccionando e também garante aí um melhor desempenho da sua peça para o seu cliente, tá bom? O vídeo de hoje é isso, não vou me prolongar mais, eu espero ter ajudado quem está começando com essas minhas dicas do que você pode até ter, como eu disse, do caderno, pode ser até que você tenha dentro de casa uma balança aí de uso culinário, né? Porque tem aquela outra balancinha de um outro formato, que você também pode colocar uma base em cima e ela vai te servir tranquilamente, né? Você pode ter uma fita métrica que veio aí de um kit de costura. Então, não são coisas que você vai precisar comprar, mas vão ser coisas que você pode juntar em uma caixinha e levar para o seu cantinho de ateliê, que vão ser, ó, ferramentas que vão te ajudar e muito, tá bom? Desde já, muito obrigada e até a próxima!